Cante agora comigo. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Forget about your worries and your strife. What's that? That's a song about the good life. Olá, saudações! Bem-vindos a Dicas do Zé. Mowgli, o Menino Lobo, sem sombra de dúvidas, fez parte da infância da maioria de nós leitores. Mas a imagem que nós temos desse personagem foi fortemente influenciada pelo desenho da Disney de 1967 e dos livrinhos e derivados dessa animação. Eu mesmo, meu primeiro contato com Mowgli se deu através dos disquinhos coloridos de histórias. Os leitores mais novos não conhecem, mas antigamente nós tínhamos uns disquinhos que eram, ao contrário dos LPs, eram compactos, coloridos, que narravam histórias de personagens. Por exemplo, eu acho até inclusive que eles retiravam o áudio dos filmes e faziam um resumo. Então tínhamos Branca de Neve, Dumbo, aí as histórias mais clássicas, Os Três Porquinhos, Patinho Feio e o Mowgli. Então nós colocávamos esse disquinho que era bem colorido para chamar a atenção das crianças na vitrola e escutávamos a história como se estivéssemos vendo o filme. Mas naquela época, onde nem sequer se pensava em videocassete, DVD, então algo inimaginável, era algo como uma espécie de narrativa oral, como se alguém estivesse nos contando a história. Aí ouvíamos lá os personagens sendo interpretados, a sonoplastia, tudo no disquinho. E era bem interessante mesmo. Mas, como eu disse, era calcado no desenho da Disney. Só que, na verdade, Mowgli faz parte de uma série de contos escritos por Rudyard Kipling entre 1894 e 1895. Foram 15 contos que primeiro foram publicados em revistas e magazines separadamente, como era comum à época. Depois eles foram reunidos em 2 livros. Os contos de 1894 foram publicados no chamado O Livro da Selva, assim no singular. Os contos de 1895 receberam o título de O Segundo Livro da Selva. Posteriormente eles foram reunidos no agora assim chamado Os Livros da Selva, que contém esses 2 capítulos importantíssimos da literatura universal. Dos 15 contos contidos nos Livros da Selva, 8 dizem respeito diretamente ao personagem Mowgli, mas os demais são muito interessantes, são contos muito bons mesmo. Kipling fez um diferencial que eu acho fabuloso. Apesar de ser bastante calcado nas fábulas, seus animais são bem diferentes do que nós conhecemos nas histórias infantis. Por isso que eu não considero os Livros da Selva como um livro infantil. O desenho da Disney realmente migrou a história para o público das crianças, mas os Livros da Selva em si possuem um forte teor de violência, um conteúdo até referente ao colonialismo britânico à época, porque Kipling fazia parte do Império Britânico, e ele era um dos grandes incentivadores da colonização dos ingleses na Índia. Então havia, inclusive, teor político ali nas histórias. Mas, a despeito disso, são contos densos, com bastante violência, alguns deles, e bem complexos mesmo. Então, ele se baseia nas fábulas tradicionais, só que ao contrário delas, onde, por exemplo, os animais vestem roupinha, na toca tem uma cadeira, tem mesa, os bichinhos saem com uma maleta na mão e conversam com os humanos. Os animais de Kipling, eles não perdem suas características de animais, de selvagens. Apesar de serem dotados de linguagem e de um raciocínio maior do que o normal, eles continuam com suas características. A pantera, ela se movimenta, ela caça como pantera, ela interage com a floresta como uma pantera mesmo interagiria. A cobra, o macaco, o urso, todos eles
eles têm suas características preservadas. E até mesmo a linguagem que eles se utilizam só funciona entre si e com o Morley, que aprendeu a linguagem da selva. Quando algum humano escuta os animais conversando, emitindo alguma sentença, eles escutam na forma de urros, de rosnados, de uivos. Eles não têm aquela interação de homem e animal e a conversa, com exceção, como eu disse, do Morley. E o Baloo, que é o urso, ele ensina o Morley toda essa linguagem da selva para saber como se comportar nesse ambiente altamente perigoso que é a selva indiana. Por sinal que é bem distinta, bem diferente da selva que nós estamos acostumados a acompanhar, assim, seja a floresta amazônica, sejam as selvas africanas. A Índia tem uma característica toda especial. E ao preservar essas características selvagens, a preservar a selva indiana, o habitat desses animais, Kipling consegue desenvolver assim de forma mais profunda suas histórias. Por exemplo, tem a chamada Lei da Selva, que é a lei mais antiga do mundo e que prevê quase todas as circunstâncias que podem ocorrer ao povo da selva, são os animais. Tem as chamadas palavras mestras, que os animais usam para, quando algum animal vai caçar em outro território, ele emite uma sentença, essa palavra mestra, para que ele não crie conflito com outros animais daquela região, ou então para conseguir ajuda. O Morley, por exemplo, ele, sabendo as palavras mestras, ele pede ajuda ao abutre, porque ele conhece a língua das aves, ele consegue interagir com as cobras, ele conhece a língua dos répteis. Então, é uma forma de diplomacia, uma forma de educação e de, como diria que assim, coordenar, administrar as inter-relações entre os animais. Então, a gente vê aí bastante do britânico, Kipling, nessas relações assim, sociais entre os animais, determinadas normas de conduta, gerindo a selva indiana. Mas então isso dá um teor muito bom às histórias. Bom, como eu disse, 8 desses contos dizem respeito ao Morley, que temos a origem do Morley, quando ele é encontrado pelos lobos. Temos a luta de Morley contra o seu maior rival, que é o Shere Khan. Tem uma característica interessante no desenho, a Piton, né, aquela cobra, a Car, ela é uma vilã, porque Disney, ele, ao contrário dos contos, onde a cobra ela é se não uma amiga, mas uma aliada de Morley, porque Morley conquista o respeito da Car, o Walt Disney ele não acreditava que as pessoas iam comprar a ideia de uma aliança, de uma cobra ser uma espécie de heroína, de ser uma personagem do bem. Na época ele não via a possibilidade das pessoas acreditarem, não, uma cobra é o símbolo do mal, então ela jamais poderá ter atitudes positivas, ser amiga do Morley, como acontece nos livros da selva. Então cá, nas histórias de Kipling, é uma das aliadas do Morley, ao contrário do desenho. Isso é bem bacana, porque a gente já viu um pensamento independente da forma, né? O americano ele é muito mais voltado a ideias pré-concebidas. E Kipling, talvez os ingleses sejam assim também, mas Kipling ele extrapola esse conceito de bem e mal nas aparências. A cobra, ela não é por ser uma serpente, com toda aquela mitologia em torno do mal, que ela vai ser uma personagem ruim. Ela interage com Morley e Morley consegue conquistar a amizade de cá. O grande vilão dos contos de Morley é justamente o tigre Shere Khan, e ele tem aliados também, e há tramas, umas subtramas políticas bem leves, mas que envolvem a alcateia, envolvem outros animais que prestam vassalagem ao tigre. São realmente histórias muito boas. Eu fiquei surpreso, não conhecia os livros da selva, porque devido à influência de Morley e crescendo com a Disney, eu acabei deixando Kipling de lado nesse sentido. E ao conhecer os livros da selva, eu fiquei bastante surpreso. Acredito que vocês também vão gostar muito. E como eu disse, os outros contos que não envolvem o menino lobo, eles são excelentes também.
Para não estragar o prazer da leitura de vocês, vou falar rapidamente sobre dois deles. Os necrófagos, que é uma reunião de alguns animais que se alimentam principalmente de cadáveres. E nós vimos uma interação bastante interessante quando envolve animais e homens, porque existem pontos de vista bem diversos. Um dos necrófagos, que é um crocodilo que habita ali o rio, ao chegar ele vem emitindo a sentença assim: respeitem os mais velhos, porque ele é um antigo crocodilo lá, vive há muito tempo naquele rio, e os outros animais o respeitam, os nativos o veem quase como um deus. E ele vai nadando e vai gritando: respeitem os mais velhos. E os homens, os ingleses, escutam apenas um rosnado do crocodilo, porque os ingleses estão ali administrando a construção de uma ponte, e o crocodilo é uma ameaça para os funcionários. Então, temos dois pontos de vista distintos, e inclusive tem uma época histórica, real, quando houve um levante dos indianos contra o domínio britânico, e ocorreu muitas mortes. O crocodilo viu como uma espécie de oportunidade de grande alimentação, porque vários corpos desciam o rio, e ele podia se alimentar de forma assim, sem grandes trabalhos e de forma farta. E quando o crocodilo, nas cheias, ele ia às aldeias, ele via como uma espécie de honra ele atacar ou devorar algum habitante daquela aldeia, porque ele era um deus do rio. Então ele acreditava que ele estava honrando os habitantes ao se alimentar deles. Já o lado dos humanos via apenas uma fera rosnando e fugindo desse animal para salvar suas vidas, né? Então essa distinção, essa barreira intransponível mesmo entre animais e homens, nos contos, fica perfeita com Kipling. Um outro ponto muito bacana, que demonstra a diferença de intenções, é de um mangusto. O mangusto, ele é um animal que ele luta contra serpentes, ele se alimenta principalmente de répteis. Eles são inimigos mortais de determinados répteis da Naja, por exemplo. Então, um mangusto, ele vai habitar numa casa onde moram ingleses, e ele é bem recebido porque ele serve de proteção para a família contra cobras. Só que, na verdade, o mangusto ali, o lado dele da história, ele está lutando contra uma Naja, buscando vingança, e a Naja também busca vingança, porque esse mangusto também matou familiares dessa cobra, enquanto os humanos veem apenas um animal que está ali seguindo seus instintos e, como consequência, acaba protegendo a família dos moradores da casa. Então é essa parte de mundos que se interagem, mas com pontos de vista totalmente diferentes e sem realmente conhecer os ideais e os desejos uns dos outros, que torna as histórias dos contos da selva assim fantásticos. Então fica a minha dica: os livros da selva, que trazem as histórias do Mowgli. São histórias bem diversas do Mowgli que você conhece. Baloo, por exemplo. Baloo, no desenho da Disney, ele é um bobo alegre, né? E nos contos ele é um sábio, ele é o professor tanto do Mowgli quanto dos lobos filhotes, que há muito de ser ensinado ainda. Eles se reúnem numa clareira lá da Alcateia, onde fazem reuniões, o conselho da Alcateia, e o Baloo, ele tem direito à voz, mesmo ele não sendo um lobo, então a sua palavra tem peso. Temos os ensinamentos da Pedra da Paz, que é uma pedra que fica submersa, e nos períodos de estiagem, quando ela começa a surgir no rio, significa que as grandes secas estão chegando. Então os animais, eles criam uma espécie de pacto de não agressão, para poderem usufruir da pouca água que ainda resta no rio. E o próprio Mowgli é um personagem extremamente complexo. Ele está à procura de um lugar no mundo, porque ele é um menino selvagem, que quando está na selva, os animais dizem que a selva não é o lugar de um homem. E quando ele está na civilização, procurando se encontrar numa aldeia, os homens falam que a civilização não é um lugar de um animal. Então o Mowgli por si só já é um personagem extremamente complexo e interessantíssimo nessa sua busca por uma identidade. Eu baseei esse vídeo, por sinal, nesta minha edição aqui da Penguin Company, que é excelente. Ela não possui ilustrações, mas não fica nada a dever às outras.
notas informativas muito importantes. Inclusive, no seu apêndice consta a primeira aparição do Mowgli na literatura. É um conto chamado No Huk, que Huk significa uma espécie de reserva florestal indiana do governo. E é nessa história que o Mowgli surge pela primeira vez. E por uma ironia da literatura, esse conto ele narra justamente a última história do personagem. Então ele entra como uma espécie de apêndice. Eu encomendei a edição da Zahar, porque eu gosto muito dos clássicos Zahar. São edições caprichadíssimas, com ilustrações. E quando ela chegar, caso precise de algum complemento, eu comento sobre a edição Zahar para vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado. Mowgli, Os Livros da Selva. Deem uma curtida. Falem com os amigos. Divulguem o canal para ele crescer mais um pouquinho. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.